Banco do Brasil, BAS3, lucro sobe 62,7% no 3T22, para 8,36 bilhões de reais, acima do consenso. O Banco do Brasil, BAS3, anunciou nesta quarta-feira, 9, que registrou no terceiro trimestre de 2022, 3T22, lucro líquido ajustado de 8,36 bilhões de reais, correspondendo a um avanço de 62,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, o crescimento foi de 7,1%. O lucro do Banco do Brasil no 3T22 ficou acima das projeções do consenso Refinitiv, que previa lucro de 7,36 bilhões de reais. Os motivos relacionados para essa alta anual no resultado do Banco do Brasil no 3T22 foram: aumento de 14,7% da margem financeira bruta, alta de 8,6% das receitas de prestação de serviços, crescimento de 9,7% no resultado de participações em controladas, coligadas e joint ventures, expansão de 53,8% na PCLD ampliada. No acumulado de 2022, o lucro líquido ajustado do BB obteve crescimento de 50,9% em relação ao ano passado. O balanço do Banco do Brasil no 3T22 também mostra que a margem financeira bruta da companhia foi de 19,6 bilhões de reais, índice utilizado para mensurar o resultado com operações com rendimento de juros. Os resultados que apresentamos se originam do bom desempenho da margem financeira bruta, da diversificação nas receitas com serviços, despesas sob controle e capital forte, disse em nota o presidente do Banco Público, Fausto Ribeiro. Esse número representa um crescimento de 25% no 3T22, quando comparado com o segundo trimestre de 2021. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, 2T22, essa alta foi de 14,7%. O crescimento veio tanto da receita com operações de crédito, que expandiu 50,6% em base anual, para 28,875 bilhões de reais, quanto dos resultados da tesouraria, que tiveram um salto de 95,1%, para 10,155 bilhões de reais. Destes dois resultados, são subtraídas as despesas de captação para se chegar à margem. Em setembro de 2022, o índice de inadimplência, INAD mais 90D, que considera a relação entre as operações vencidas há mais de 90 dias e o saldo da carteira de crédito classificada alcançou os 2,34%, enquanto o índice de cobertura foi de 234,9%. Este comportamento é justificado, principalmente, pelo aumento no saldo das operações em atraso da carteira de pessoas físicas, influenciado pelo cenário macroeconômico e em linha com a estratégia de mudança de mix da carteira para linhas de melhor retorno ajustada ao risco, diz o balanço trimestral do Banco do Brasil. Já as provisões do BB contra a inadimplência tiveram alta de 15,1% em relação ao mesmo trimestre de 2021, e de 53,8% em 3 meses, para 4,517 bilhões de reais. O aumento é menor que o observado em bancos privados de porte semelhante, diante do perfil mais conservador da carteira do banco, mais exposta ao agronegócio e também a grandes empresas. Ao final do trimestre, a inadimplência da carteira do BB era de 2,34%, alta de 0,52 ponto percentual em um ano, e de 0,34 ponto em 3 meses. O banco traça um comparativo com o Sistema Financeiro Nacional. Em setembro, a média de mercado da inadimplência estava em 2,8%, considerando os atrasos superiores a 90 dias. Receitas e despesas do Banco do Brasil. O crescimento das receitas do Banco do Brasil nas operações de crédito foi de 10,2%, beneficiado pela expansão e reprecificação de sua carteira de crédito. Já as receitas de prestação de serviços foram de 8,5 bilhões de reais no 3T22, uma alta de 8,6% na comparação com o 2T22, com o bom desempenho das receitas de seguros, previdência e capitalização e de consórcios. O crescimento dessa receita em relação ao mesmo trimestre do ano passado foi de 14,6%.
No terceiro trimestre de 2022, as despesas administrativas totalizaram 8,4 bilhões de reais, 1,2% maior que o registrado no 2T22, refletindo o aumento de 1,3% em despesas de pessoal, em meio ao reajuste salarial de 8,0% aos bancários no mês de setembro. O índice de Basileia foi de 16,72% ao final de setembro de 2022. O índice de capital nível em alcançou os 14,74%, dos quais 11,77% são de capital principal. O Banco do Brasil tem um plano de capital com visão prospectiva de 3 anos e considera: declaração de apetite e tolerância a riscos, estratégia corporativa, plano diretor, orçamento corporativo. Ao final do terceiro trimestre, o BB tinha R$ 2,146 trilhões em ativos, um aumento de 8,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em um trimestre, o crescimento foi de 2,6%. O patrimônio líquido do Banco do Brasil ficou em 157,890 bilhões de reais, alta de 7% em um ano. O retorno sobre o patrimônio líquido, ROI, na sigla em inglês, ajustado, chamado pelo BB de RPSL, foi a 21,5%, alta de 7,2% para protestar em base anual, e de 1% para protestar em 3 meses. O índice também é superior ao que os bancos privados têm apresentado no trimestre. Quando assumi a presidência do Banco do Brasil, nossa rentabilidade trimestral era inferior a 15% e muito nos orgulha entregar um retorno sobre patrimônio líquido de 21,8%, o que consolida um novo patamar de rentabilidade, dentre os melhores retornos alcançados em comparação aos pares privados, disse Ribeiro. Carteira de crédito do BB. A carteira de crédito ampliada totalizou R$ 969,2 bilhões de reais ao final do terceiro trimestre de 2022, com crescimento de 5,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior e alta de 19,0% na comparação com o 3T21. Em ambos os períodos de comparação foram observados desempenhos positivos em todos os segmentos negociais, diz o relatório de resultados do Banco do Brasil. A carteira ampliada pessoa física, PF, cresceu 10,9% em 12 meses, com a performance positiva no crédito consignado, empréstimo pessoal e cartão de crédito. Já a carteira ampliada pessoa jurídica, PJ, teve um avanço anual de 20,2% no 3T22, com destaque para capital de giro, TVM privados e garantias e ACC/AC. Enquanto isso, a carteira ampliada de agronegócios do Banco do Brasil registrou crescimento anual de 26,7% no terceiro trimestre de 2022. Nesse caso, a empresa dá destaque para as operações de custeio, de investimento e Pronaf. Com informações do Estadão Conteúdo.